A FIA marcou, mas cancelou uma reunião nesse mês para falar da volta dos motores V8 à Fórmula 1. Mas calma, isso não significa que a ideia evaporou. Pelo contrário, a discussão não é mais sobre se o V8 vai voltar. A questão é quando vai voltar. O plano para 2026 é ter novos motores turbo híbridos, mas veja, a FIA e a Fórmula 1 querem seguir outro caminho. As regras do ano que vem prevêem uma divisão de potência 50-50 entre motor a combustão e bateria. Veja, unidades de potência são complexas e caras. E existe a preocupação de que a limitação na recuperação de energia ao longo de uma volta prejudique as corridas. O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, e o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, já disseram que gostariam de testar conceitos mais simples de motor aspirado. É testar para ver se o modelo usado nos anos 90 e 2000 cairiam bem na Fórmula 1 de hoje. No começo do ano, o burburinho girava em torno da volta dos V10, que foram usados até 2005. Depois de uma reunião convocada por Ben Sulayem no GP do Bahrein, essa ideia foi deixada de lado, porque muitas montadoras foram contra. O motivo? Os V10 não vão chegar aos carros de rua, nem combinam com a realidade atual da Fórmula 1. Tem gente que acha cedo demais para mexer em algo que ainda nem foi testado. Foi daí que uma proposta alternativa de motor começou a ganhar força. A nova ideia envolve um V8 movido com combustível 100% sustentável, combinado com algum tipo de sistema híbrido por bateria. Houve meses de conversa entre FIA e montadoras para tentar formatar algo com apoio geral. E parece que vai funcionar. Como revelou em primeira mão a versão inglesa do site aqui da The Race, Ben Sulayem marcou uma reunião com os fabricantes de motor para o dia 11 de setembro passado em Londres. Só que ainda havia divergências que tinham que ser resolvidas. A proposta básica de um motor V8 com 2,4 litros parecia bem aceita, mas os detalhes dividiam opiniões. Um ponto era motor turbo ou não. Outro ponto era o quanto o sistema híbrido contribuiria na potência total. Todas as montadoras concordavam com a presença de bateria, mas sem consenso sobre o nível de participação. Algumas queriam 10%, outras 30% e outras não estavam nem aí para esse percentual. Na verdade, a questão mais polêmica era o momento de implementar tudo isso. Ben Sulayem queria o novo motor mais barato já em 2029. Na visão dele, isso permitiria que os altos custos da nova geração de motores turbo-híbridos, que chegam em 2026, fossem enfrentados por apenas 3 temporadas. Além de o motor V8 ser mais barato de fabricar, o plano também previa reduzir em 30% o teto de custos das unidades de potência, e esse ponto era essencial. Afinal, o gasto das montadoras é definido pelo limite orçamentário e não pela tecnologia em si. Só que a proposta de introduzir os V8 já em 2029 não teve apoio da maioria das fabricantes. A Red Bull e a Cadillac até foram a favor, mas as outras montadoras não. A Mercedes e a Ferrari achavam que 2030 seria um prazo mais realista. E tinha ainda a Honda e a Audi, que não demonstraram interesse em mexer nas regras antes do ciclo, ou seja, 2030. A falta de consenso entre os fabricantes foi o que impediu a mudança antecipada. O acordo de governança das unidades de potência é bem claro. Qualquer mudança fundamental, como um novo motor, antes de 2031, quando o atual acordo termina, exige uma grande maioria dos fabricantes. Fala-se que a grande maioria significa 4. Dependendo do ano em questão, esses 4 votos precisariam vir de um total de 5 fabricantes de 2026, Ferrari, Mercedes, Red Bull, Honda e Audi. Ou talvez de 6, já que em 2029 a Cadillac entra no jogo. A Honda e a Audi são contra qualquer mudança. A Mercedes e a Ferrari não querem alteração antes de 2030, ou seja, não dava para aprovar o plano para 2029, mas talvez desse para 2030. Para isso, teria que convencer Ferrari, Mercedes, Red Bull e Cadillac a topar esse prazo. Daí, quem sabe a Honda e a Audi mudariam de opinião. Só que foi aí que Ben Sulayem decidiu cancelar a reunião, que seria dia 11 de setembro em Londres. Se a mudança para 2029 é inviável, ele não vê sentido em continuar discutindo o plano de antecipação dos V8. E em carta para as equipes, ele disse que o foco passa a ser 2031.
A postura do é 2029 ou nada deixou os fabricantes se perguntando, mas o que é que motivou essa resposta do Ben Sulayem, hein? Por que ele não quis falar sobre 2030 como uma alternativa? E aí vale se perguntar, será que o Ben Sulayem fez uma pirraça porque as montadoras querem evitar custos enormes? Porque pensa bem, ele vinha batendo na tecla de um motor V8 mais simples e mais barato. Então, ele achava que, por uma questão de bom senso, os fabricantes topariam, mas não foi isso que aconteceu. Ou será que, na verdade, a escolha de mirar em 2031 foi uma decisão mais racional, hein? Fontes do alto escalão indicam que a razão por trás do 2029 ou 2031 foi mais pragmática do que emocional. Embora mudar em 2029 trouxesse benefícios, como reduzir os custos dos motores por 2 anos, o fato é que mexer no regulamento para afetar apenas 2030 não parecia muito vantajoso. Seria muito esforço por um benefício que duraria só 1 ano. Em 2031 vem um novo ciclo de regras. Tem um fator prático aí. Até 2029 a tecnologia de motores, principalmente baterias, vai amadurecer. Isso tende a baixar custos. Outro ponto que ganhou força foi o impacto financeiro recente nas fabricantes. É uma realidade bem diferente do que se tinha visto na reunião de abril no Bahrein. A frase que Ben Sulayem mais ouviu dos executivos foi: "Meu caro, o mundo mudou." Veja, os tarifaços de Donald Trump atingem não só o Brasil, mas o mundo como um todo. Tem muita incerteza também nas políticas de carros elétricos em diversos países. E além disso, tem a desaceleração da economia chinesa. Tudo isso pesa para as montadoras. No fim, ninguém é maluco de querer bancar 2 projetos paralelos, um para o turbo híbrido e outro para o V8. Foi mais ou menos isso que argumentou o chefão da Mercedes, Toto Wolff. Algumas fabricantes também manifestaram preocupação com o ritmo da mudança para os V8. A sensação é de que a Fórmula 1 quer correr antes de aprender a andar. Líderes importantes acharam que decisões muito relevantes estavam sendo tomadas rápido demais. Sem toda aquela pressão por uma mudança já para 2029, eles agora têm tempo para construir um processo mais sólido. Dá para analisar tudo com calma. Sem contar que a Fórmula 1 tem a chance de evitar um grande erro cometido para o pacote de 2026. As preocupações com as regras do ano que vem cresceram bastante. O motivo? Os novos motores vão sofrer com a falta de energia. Para compensar essa limitação, a Fórmula 1 teve que ajustar o regulamento do chassis. É por isso que os carros de 2026 vão ter aerodinâmica móvel. Para algumas montadoras não faz o menor sentido decidir pelo V8 híbrido antes de saber como vai ser o carro como um todo. Elas propõem o contrário, discutir primeiro o carro, como peso, tamanho, relação peso-potência e até o tipo de corrida que a Fórmula 1 quer proporcionar. As fabricantes querem saber também quanto essa brincadeira vai custar para as equipes clientes, para elas não terem que bancar boa parte do grid. Isso tudo só se decide com conversas sérias e longas e colocando à mesa as pessoas certas. Não é o tipo de decisão que se toma numa única reunião em Londres. A ideia de trocar para os motores V8 já em 2029 está descartada. Ninguém sabe com certeza o que vem depois disso. A ideia é seguir trabalhando para 2031. É um prazo razoável para a FIA criar as próprias regras. Já estão marcadas para os próximos meses reuniões entre FIA, FOM e as fabricantes. O objetivo é manter a conversa viva. Uma proposta inicial do que a FIA quer já está sendo desenhada. Ela inclui um motor V8 mais simples e mais barato, com até 16 RPM e potência de 880 cavalos. Também devem ser adotadas mais peças padronizadas, principalmente na área de transmissão. A ideia é que, sem as baterias pesadas, seja possível criar um carro bem mais leve. A meta é chegar a 650 kg em configuração de classificação, bem abaixo dos 800 kg atuais. Apesar de a FIA poder, em tese, escrever as regras do zero para 2031, fazer isso sem o apoio das fabricantes seria arriscado demais. Faz muito mais sentido escrever a muitas mãos. O plano do V8 híbrido movido a combustível 100% sustentável é hoje a alternativa mais aceita. Mesmo assim, 2030 ainda não está completamente fora de questão. Tudo vai depender de como as regras de 2026 vão funcionar quando forem colocadas em prática. Se o novo regulamento não for o desastre que alguns temem, provavelmente ninguém vai querer mexer nele antes de 2031. Mas se por outro lado os regulamentos forem ruins, seja em desempenho, custo ou tecnologia, daí 2030 pode sim entrar na pauta. Fontes da The Race indicam que,
Se os próprios fabricantes entrarem em consenso sobre um plano para 2030, a FIA pode sim analisar a proposta. Os motores V8 do passado parecem ser o futuro da Fórmula 1. A questão é quando?